E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Tenho certeza que sim. Bom, vamos aí pro quinto episódio dessa série que fala sobre saúde mental no trabalho. Não é como a gente se proteger, não é como a gente ter um melhor desempenho, como a gente manter a nossa qualidade de vida, por mais excruciante, por mais cansativo, por mais eventualmente até abusivo, né, que sejam os nossos gestores, os nossos líderes, como que a gente pode aguentar isso, como é que a gente faz para suportar, qual é a receita para estar empregado e não ter nenhum tipo de problema de saúde mental. Qual é a receita, você sabe? Já passou por isso? Está empregado e não aguenta mais aquela parada de metas extremamente agressivas, gestor toda hora em cima de você, excesso de atividades, excesso de carga de horário, excesso de tudo, excesso, bullying, assédio, importunação, né? Para onde a gente vai? Qual é o destino? O que nos espera aí no futuro tão próximo, né? No momento em que a inteligência artificial está entrando com tudo nas nossas vidas, sem pedir, sem bater na porta, simplesmente ela está entrando, metendo o pé na porta e tomando alguns empregos, criando outras frentes de trabalho. Para onde é que a gente caminha? Para onde é que nós vamos? É sobre isso que eu vou falar com vocês nesse capítulo, tá bom? Vamos para a vinheta aí de abertura e a gente já inicia com vocês. Vamos lá? Pois é, né? Toda vez que eu falo de ambiente de trabalho, né, eu coço a cabeça. Eu coço a cabeça porque eu tenho 60 anos, estou dentro de empresas há pelo menos 40 anos. Comecei a trabalhar muito cedo e como consultor pelo menos há uns 30. Há uns 30 anos que eu vou prestar auxílio para as organizações como coaching, como mentoring. E eu tô sempre vendo uma situação extremamente delicada, não é? Situação que a gente vai olhando no decorrer do tempo e não vai entendendo direito, né? Então, isso foi o que motivou essa playlist, não é? Epidemia de esgotamento, a pressão invisível, a lei pode proteger as nossas mentes, que é a NR1, a norma regulamentadora 1, falei sobre isso. Como é que a gente aguenta a pressão estando esgotado e ainda a gente permanecer em pé? Como é que a gente aguenta trabalhar? Como é que a gente suporta trabalhar esgotado, arrebentado, num ambiente de trabalho pouco satisfatório, um ambiente de trabalho ruim? Como é que a gente consegue se manter de pé? E agora, para onde que caminha essa coisa toda? É sobre isso que a gente vai falar agora nesse nosso vídeo. Fato é que dificilmente eu faço uma enquete numa empresa, dificilmente, e não encontro pessoas exaustas, pessoas acabadas, pessoas quebradas, pessoas que precisam recorrer ao café, pessoas que estão recorrendo a uma série de subterfúgios para conseguir continuar trabalhando. E isso me faz perguntar, para onde nós vamos? Essa situação caminha para onde? Qual é o babado, sabe? Será que não é preciso mesmo a gente dar um tempo, né? A gente sabe que o trabalho precisa mudar, a gente sabe que as coisas precisam acontecer, mas a gente também sabe que a gente precisa sobreviver. E não é fácil sobreviver num ambiente abusivo, num ambiente abrasivo, num ambiente onde a toxicidade impere, onde a gente não consiga de fato render bem.
O que a gente faz então? É sobre isso que a gente vai falar aqui nesse episódio hoje com vocês. E tentar encontrar aí uma forma de contornar essas coisas, né? Isso é que a gente vai fazer aqui. Tentar contornar essa história de um ambiente de trabalho tóxico e abusivo e como lidar com isso, né? Que eu acho que é o mais importante. O mais importante é a gente entender como lidar, né? Como lidar e como melhorar para que a gente não tenha excessos e para que a gente não sofra, para que a gente não se arrebente. Essa é a situação, né? Fato é que a gente, querendo ou não, ambiente sendo tóxico ou ambiente sendo abrasivo ou ambiente seja inseguro, seja lá que tipo de ambiente ruim você trabalha, você que está me assistindo aqui, você veio até aqui porque certamente você está assistindo essa playlist, você tem problemas no ambiente de trabalho. O fato é que o ambiente precisa sobreviver para a nossa mente, o ambiente precisa mudar para que a nossa mente consiga sobreviver, para que nós, pessoas que estamos no ambiente de trabalho pelo menos 1/3 do nosso dia, a nossa jornada, se você for contar a hora que você sai de casa e a hora que você volta, se você vai de condução, por exemplo, leva 1h30 para ir, 1h30 para voltar, são 3 horas, com mais 8, só aí são 11, 12 horas de trabalho ao qual nós estamos submetidos. Então metade do nosso tempo a gente está num ambiente de trabalho que pode ser um ambiente abrasivo, um ambiente inseguro, um ambiente que não seja positivo. E você vai fazer o que a respeito disso? Pois é. Você vai fazer o quê? Não é só você, é todo mundo que precisa fazer alguma coisa, né? Então, mudar, ressignificar é necessário. Mas será que a gente está preparado para a transformação? A gente está preparado para essa realidade, por exemplo? A gente estava preparado para a realidade de ficar home office? E para a inteligência artificial que está vindo, a gente está preparado? Você está estudando isso? Você está entendendo computação quântica? Você está entendendo que as coisas estão vindo e que o futuro não vai parar? Né? Você querendo ou não, o futuro não vai esperar você. O planeta e o mundo não vai parar. O ambiente de trabalho não vai congelar, esperar que você melhore. Isso não vai acontecer. Simplesmente não vai acontecer. Não vai acontecer porque eu não quero, porque você não quer, porque não pode. Não é plausível que o mundo estacione. Então, como é que a gente vai garantir que a nossa mente sobreviva, que a gente não entre em burnout, que a gente não pipoque dentro do ambiente de trabalho cada vez mais exigente, cada vez mais abrasivo, cada vez mais querendo rentabilizar mais o colaborador? Então, o resultado disso... E por que é que a gente está direto nesse risco de burnout? Porque a gente precisa ter. Ter o quê? Ter uma posição, ter status, ter grana, para poder comer, para poder se vestir, para poder ter uma família, para poder ter um carro, para poder morar. Então o dinheiro é necessário. Mas será que é necessário a gente estar numa eterna e frenética busca, acima de tudo, desse dinheiro, dessa situação? Será que a gente de fato precisa de tanto status, de tanto poder para poder se manter vivo? Essa é a pergunta que eu me fiz há quase 20 anos atrás, né? Uma pessoa que fez o seu primeiro milhão muito cedo e que perdeu esse milhão por usar mal esse dinheiro, por usar mal esse recurso, ou foi com advogado ou foi com contador, e foi gasto essa grana porque eu não sabia usar esse dinheiro, eu era muito novo. Então, e de lá pra cá eu vim perguntando, será que eu precisava disso tudo? Será que o sucesso é isso mesmo que a gente vê? Será que correr atrás do dinheiro todo dia, desenfreadamente, ladeira abaixo, é de fato o que a gente precisa? Então são perguntas que eu vinha me fazendo, que eu me fiz quando eu recebi o meu primeiro milhão e eu vi, quando eu fui fechar a mão para ver o que tinha sobrado, não tinha sobrado quase nada. O que adianta você ter grana? O que adianta você fazer grana se não vai ficar nada para você, né?
Você não leva nada. Quando você vai embora desse planeta, você não leva nada. Então, será que não é melhor a gente começar, de fato, a voltar para as origens, a pensar no ser humano, ser que pensa, ser que sente, ser que fala, que ouve, que vê, sabe? Que sente gosto, sente cheiro, tato. Essa busca desenfreada por recursos, por grana, tá levando a gente para um buraco cada vez maior. Por quê? Porque a empresa que a gente trabalha precisa cada vez rentabilizar mais do colaborador, do empregado, tirar mais dele. Para que a empresa se mantenha, ele tem que fazer com que o trabalhador renda. E o salário que a empresa paga para aquele trabalhador, para aquele empregado, vale a pena. E o que a empresa faz? Suga! Mas ela suga porque você permite. Você fica naquele ambiente tóxico por quê? Porque você precisa de trabalho. Mas por que você não procura uma outra organização que te entenda melhor? Será que toda empresa é igual? Toda empresa tem os mesmos problemas. Toda empresa precisa rentabilizar da mesma forma. Toda empresa precisa ganhar dinheiro para se manter de pé. Em toda empresa você vai ter chefe, você vai ter patrão, você vai ter parceiro, você vai ter colaboradores, gente que gosta de você, gente que não gosta de você. Mas até quando você consegue se blindar e como você consegue se blindar disso? Só uma mente muito superior consegue estar blindada e dialogar a respeito de tudo e a qualquer momento dentro de uma empresa sem se queimar, sem entrar em burnout, sem pipocar. O estresse vai sempre existir. Não se engane que você não vai ter estresse, que você não vai ter ansiedade, que você não vai ter essas coisas, que você não vai ficar ruim por um tempo, mas a gente vem falando nessa série aqui um monte de situações para que você se adapte, mas não só você. O mundo está mudando, as empresas estão mudando, tudo está mudando e cabe a nós, que somos gestores ou que somos líderes de equipe ou que temos colaboradores sobre a nossa responsabilidade, pensar, né, na cabeça desse garoto, dessa garota, dessa moça que está aí, dessa geração Y, Z, Beta, que está por aí chegando. Então cabe a você ter um ambiente menos tóxico, né? Cabe a você também, como empregado, construir para você um ambiente menos tóxico, porque a empresa é responsável. A empresa é responsável, sim, mas você tem uma bela de um percentual de culpa no ambiente de trabalho. Às vezes você está lá no ambiente de trabalho e você fica lá sentado e parece um vaso de planta, não é? Senta lá, fica lá que nem um vaso de planta, não se manifesta para nada, não contribui para nada, vai lá só para fazer aquilo para o qual você foi pago. Tá certo? Tá certo. Você está sendo pago para fazer X, faça o seu X muito bem, mas cuidado, porque nossos empregos hoje estão sendo ameaçados de tudo quanto tem jeito. Tem gente que quer fazer o teu X e mais 10%. Tem gente que quer fazer o teu X e quer também e sabe usar a inteligência artificial para melhorar ainda o que faz. O fato é que o modelo tradicional de trabalho, aquele pelo qual você vai lá, faz o que tem que fazer, pelo que a empresa te paga, já não funciona mais. E vai funcionar cada vez menos. Por quê? Porque o mundo mudou, o mundo está mudando. Não vai ser diferente. E é claro que você tem que prestar atenção nesse ambiente, é claro que você tem que prestar atenção nas suas necessidades. É claro que o ambiente precisa mudar para que a nossa mente possa sobreviver, isso é claro. Mas você tem a tua parcela de culpa em ajudar. Né? Mudanças que já estão em movimento mundo afora. Mais trabalho remoto e híbrido. Né? As pessoas estão ficando, né, desde o episódio pandemia, né, com a introdução aí do ambiente remoto, né, do home office, a gente está cada vez pensando mais em trabalho remoto. Embora, eu falei no nosso encontro anterior, para que haja enriquecimento do ambiente de trabalho, para que o ambiente de trabalho cresça, progrida, melhore, fique menos agressivo, há eventualmente de ter um contato pessoal. Então, o ambiente só remoto não é muito bom. O híbrido é bom, o híbrido é legal.
você tem esse enriquecimento, você fala com as outras pessoas, você conhece outras pessoas, você tem até atrito com outras pessoas, isso é positivo. Você tá pensando que não? Eu não quero atritar com ninguém, Marcelão, mas você atritar com as outras pessoas enriquece. Você aprende a ter autocontrole, você aprende a ouvir um não, você aprende a dizer um não. Você aprende muita coisa no presencial, que no híbrido, que no presencial e no híbrido, que no remoto você não consegue. Flexibilização de horários. Estamos vendo aí jornadas de trabalho cada vez mais heterogêneas, cada vez mais com mudança de horário. Já não é mais necessário aquele empregado ficar lá tantas horas na empresa, porque a empresa compreende que ele tá lá tomando café, ele tá lá com uma luz acesa, ele tá lá ocupando uma cadeira desnecessariamente, ele vai no banheiro fazer um xixi e dar uma descarga, ele tá lá às vezes roubando a atenção de outra pessoa, né? Então, se o cara terminou a jornada dele ou fez o que ele tinha que fazer, vai-se embora, cara, vai procurar o teu canto, vai para outro canto, libera, sai fora. O mundo afora, essas dinâmicas já vêm sendo questionadas, né? Mais saúde mental e bem-estar. Não adianta a Organização Mundial de Saúde, a OMT, a Organização Mundial do Trabalho, a OMC, a Organização Mundial do Comércio, todas essas entidades entendem que o ambiente de trabalho tem que ser menos abrasivo, tem que ser mais convidativo, tem que ser mais bacana para o empregado poder desempenhar suas funções. Tem que ser mais bacana. Então, de fato, no mundo hoje, uma busca por ambientes de trabalho mais agradáveis, né? Tá aí as salas Google com muita cor, com muitos puffs, eventualmente rede para você descansar, espaços lounge, zonas de descompressão. Então a gente está entendendo isso, né? Então essas mudanças já estão acontecendo no mundo afora e você não pode ficar de fora disso. Se você que é dono de empresa, que está me vendo e me ouvindo, quer aprender, me chama que eu vou aí bater um papo contigo, vou aí te dar uma consultoria sobre zonas de descompressão, áreas para os teus colaboradores ficarem mais tranquilos e terem uma área de convivência melhor. Então, isso se faz necessário hoje, infelizmente, né? Ou infelizmente para o dono da empresa que tem a mente blindada, e felizmente para os colaboradores, felizmente para o mundo corporativo evoluído. O mundo começa a pensar nisso. Não é nem começa, eu diria que nos últimos 5 anos, né, de 2018 para cá, a gente tem pensado nisso, né? Tem pensado nisso. Quarto item aí, mais automação e menos repetição. Porque as gerações hoje não querem, a garota que está se empregando hoje não quer ficar lá só repetindo. Porque tem alguma coisa, tem um robozinho, tem uma inteligência artificial, tem uma realidade aumentada ou uma realidade virtual que pode executar aquilo, vamos executar, né? Então, certamente que tem como a gente melhorar a maioria dessas funções. Então, vamos melhorar. Passei esse slide já. O fato é que as mudanças estão a caminho, né? O trabalho pode ser um ambiente de realização e não de sofrimento. Você não está lá no teu trabalho, eu digo isso constantemente, né? Eventualmente um cliente chega para mim e pergunta: pô, Marcelo, como é que você faz tão bem isso aí que você faz, né? Normalmente eu estou trabalhando com projetos de vendas, estou trabalhando com alguma coisa. Como é que você faz? Porque eu gosto do que eu faço, eu gosto de conversar com pessoas, eu gosto de idear, eu gosto de ajudar os jovens empreendedores, eu gosto de trabalhar com pessoas em todos os níveis. Então isso me transforma num cara feliz, desenvolvendo as minhas atividades do dia a dia. O meu potencial se eleva, as minhas realizações se multiplicam. Por quê? Porque eu gosto do que eu faço. E é notório, as pessoas me perguntam: pô, Marcelo, tu gosta mesmo do que tu faz, né? Tu gosta de trabalhar com vendas, né? Eu falei: gosto de trabalhar com gente. Às vezes eu tô em sala de aula, eu não tô vendendo nada para ninguém, né? Mas eu gosto de estar com gente, eu gosto de estar com os meus alunos em sala de aula, eu gosto de estar performando, eu gosto de estar ali. Eu gosto de estar na Vitra Redu, trabalhando com novos projetos, ajudando as pessoas a entenderem melhor inovação e tecnologia. É com o que eu trabalho hoje. Então, faço o que eu gosto, estou no ambiente que eu gosto, e se o ambiente não está do jeito que eu gosto, eu vou lá, converso com o meu gestor, falo com ele, trabalho para que o meu ambiente esteja numa qualidade de vida melhor.
Então, eu não permito que as coisas fujam do controle. Eu tô lá, o meu gestor tem que conversar comigo, para que nós dois vamos alcançar o sucesso juntos. Não é? Então, para que a gente alcance sucesso, para que eu rentabilize dentro daquela organização, o ambiente tem que ser favorável para minha pessoa. Não pode ser um ambiente abrasivo, um ambiente que lute contra mim. Então, essa é a minha busca. Estou sempre buscando um ambiente melhor para que eu realize o meu trabalho de uma forma melhor, mais eficiente. Então, ambientes tóxicos limitam a minha performance, tiram a seriedade do meu trabalho, me sacaneiam. E acaba fazendo isso com a empresa que eu trabalho. Acaba fazendo isso com os meus resultados. Acaba jogando as minhas metas para baixo. Acaba jogando as minhas realizações para baixo. Se o ambiente não é legal, o cliente percebe que eu não estou legal. E o cliente percebendo que eu não estou legal, o cliente também não fica legal. É uma... Sabe aquela brincadeirinha quando você derruba o dominó? Derruba, né? Vai pondo os dominós assim, um do ladinho do outro, aí derruba o primeiro vai derrubar o último. É isso. O ambiente de trabalho ruim derruba o primeiro dominó. E aí é uma cadeia de erros, é uma cadeia de negatividade, uma cadeia de coisas ruins que vão por vir e que terminam na própria empresa. Então, se a empresa for inteligente, ela vai ter a sabiência de propiciar para o seu colaborador, para o seu empregado, um lugar melhor. Para ele trabalhar, para ele sentar, para ele desenvolver condições melhores, para ele realizar o seu dia a dia. Bom, é isso, pessoal. Vou encerrando por aqui. Assistam aí a nossa... Não, peraí, calma. Deixa eu apresentar para vocês aí o próximo, né? Já ia jogar aqui a vinheta de encerramento. Assim não, Marcelão. Calma aí, pô. Né? Calma aí, Marcelão. Vamos lá. Às vezes eu esqueço que é muito botão para me apertar, é por isso. Então, gratidão. Né? Acho que isso é importante, a gratidão, né? Sempre agradecendo a vocês, agradecendo a Papai do Céu por permitir a gente estar aqui. E o 6º episódio, né? Saúde mental é prioridade legal? Não sei. Vamos assistir o próximo episódio que a gente fica sabendo. E outra, o episódio extra já está em fase de gravação. Me aguardem. Grande abraço para vocês, até breve. Tchau! Marcelão fala o que tem de falar, faz resenhas e comentários, dá sua opinião, doa quem doer. Curta, compartilhe e comente, deixa o seu like. E muito obrigado por prestigiar o canal Fala Marcelão.